A Suméria é a civilização mais antiga da região da Mesopotâmia e possivelmente a mais antiga das grandes civilizações da humanidade. Os sumérios são reconhecidos por serem os responsáveis pelo estabelecimento do primeiro sistema de escrita do mundo, o primeiro sistema de leis, o primeiro sistema de irrigação, os primeiros veículos com rodas e outras importantes contribuições para o avanço da humanidade. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história dessa antiga civilização, que é sem dúvida uma das mais importantes da história da humanidade. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. O primeiro assentamento da região da Suméria, no sul da Mesopotâmia, é o assentamento de Tel El-Oeilli, datado de 6500 a.C. A maioria dos historiadores sugerem que a civilização suméria teve início por volta de 5500 a.C., quando a região da Suméria passou a ser permanentemente colonizada por um povo da Ásia Ocidental que falava a língua suméria. Esse é o início do período Ubaide, o período pré-histórico da Mesopotâmia, que recebeu esse nome devido ao assentamento de Tel al-Ubaid descoberto em 1919. A partir desse momento, tiveram início o estabelecimento das primeiras cidades-estado da Suméria ao longo dos rios Tigre e Eufrates. Em 5400 a.C., foi fundada a cidade de Eridu, considerada a cidade mais antiga do sul da Mesopotâmia. Os sumérios acreditavam que a sua civilização teria sido trazida para Eridu pelo seu deus Enki, o deus sumério da água. Os sumérios desenvolveram os primeiros sistemas de irrigação, e as práticas agrícolas podem ter motivado o surgimento de assentamentos urbanos durante o ano inteiro. O período Ubaide também foi marcado pelo surgimento de um estilo distinto de cerâmica pintada de alta qualidade que se espalhou pela Mesopotâmia e também pelo Golfo Pérsico. Por volta de 5000 a.C., foi fundada a cidade de Uruk, e por volta de 4100 a.C., teve início o período Uruk, nomeado em homenagem à cidade de Uruk, a cidade mais importante desse período. Foi nesse período que a vida urbana se desenvolveu na civilização suméria. Os sumérios acreditavam em vários deuses diferentes chamados de Anunnaki. Cada cidade estava centrada em uma forma de templo chamado de zigurate, dedicado ao seu deus padroeiro e governada por um rei sacerdote ligado intimamente aos ritos religiosos do local. Também foi durante esse período que a pintura em cerâmica declinou à medida que o cobre começava a se tornar popular, assim como os selos cilíndricos que eram usados para fazer impressões em argila úmida. Por volta de 3800 a.C., foi fundada a cidade de Ur, uma das cidades mais importantes da civilização suméria. Ainda no período Uruk, o volume de mercadorias transportadas ao longo dos canais e rios do sul da Mesopotâmia facilitou o surgimento de muitas cidades grandes, com populações de mais de 10.000 habitantes. A cidade de Uruk se tornou a cidade mais urbanizada do mundo e a primeira a ultrapassar os 50.000 habitantes. Foi nessa época que as cidades sumérias começaram a fazer o uso de trabalho escravo, e no final do quarto milênio, a Suméria estava dividida em várias cidades-estado independentes. Por volta de 3100 a.C., teve início o período Jemdet Nasser. A marca registrada desse período é a sua cerâmica com designs geométricos e figurativos, representando árvores e animais. Mas o período Jemdet Nasser também é conhecido como uma das etapas formativas da escrita cuneiforme, o sistema de escrita mais antigo conhecido no mundo. As tábuas de argila mais antigas vêm de Uruk e datam do final do quarto milênio a.C., um pouco antes desse período. Os edifícios centralizados sugerem que os assentamentos dessa época eram muito organizados, com uma administração central regulando todos os aspectos da economia. Por volta de 2900 a.C., teve início o período dinástico inicial na Mesopotâmia, um possível período mítico da Suméria. Um texto antigo escrito em língua suméria, chamado Lista dos Reis da Suméria, lista os reis sumérios a partir desse período. Só que, segundo a lista, os primeiros reinados duraram milhares de anos. Nessa época, ocorreu uma inundação que alagou totalmente a cidade de Churupaq e várias outras cidades como Ur, Uruk e Lagash.
Alguns estudiosos acreditam que essa inundação, chamada de Dilúvio Sumério, pode estar ligada ao mito de criação sumério chamado de Gênesis de Eridu, datado de 1600 a.C. A história diz que os deuses enviaram um dilúvio para destruir a humanidade e em que o deus sumério da água avisou Ziusudra, o governante de Shuruppak, para construir um grande barco para preservar os animais e as sementes da humanidade. Em 2800 a.C., teve início a primeira dinastia de Uruk. Um poema datado dessa época, chamado de A Epopeia de Gilgamesh, conta as façanhas lendárias de Gilgamesh, um possível rei histórico da cidade de Uruk. Em 2600 a.C., teve início a primeira dinastia de Ur, tendo o rei Mescalandug como o primeiro rei da cidade de Ur registrado arqueologicamente. Por volta de 2525 a.C., ocorreu uma guerra por disputas de fronteira entre as cidades-estado de Lagash e Uma, considerada a primeira guerra da história da humanidade. Durante os séculos seguintes, a Suméria foi governada por outras importantes dinastias. Então, em 2334 a.C., teve início o período acadiano, quando o rei da cidade de Acádia, Sargão I, fundou o Império Acadiano, considerado o primeiro império da história, e deu início à conquista da Suméria. Os sumérios ficaram sob o domínio dos acadianos, até que eles começaram a perder o controle sobre a civilização suméria em 2260 a.C., com o estabelecimento da dinastia Lagash. Em 2193 a.C., os gútios começaram a estabelecer o seu controle sobre algumas cidades sumérias e ampliaram seu domínio com a queda do Império Acadiano em 2154 a.C. Então, em 2112 a.C., o rei Ur-Nammu estabeleceu a terceira dinastia de Ur, também chamada de Império Neo-Sumério, que assumiu o controle sobre toda a civilização suméria, consolidando o renascimento sumério. Por volta de 2100 a.C., foi estabelecido o Código de Ur-Nammu, considerado o código de leis existente mais antigo do mundo. Os reis da terceira dinastia de Ur supervisionaram muitos projetos estatais como complexos sistemas de irrigação e agricultura e transformaram o império em um estado burocrático altamente centralizado. Uma enorme força de trabalho foi acumulada para trabalhar na agricultura, particularmente na irrigação, colheita e semeadura. Os produtos têxteis eram particularmente importantes em Ur nessa época. A produção têxtil era administrada pelo Estado e muitos homens, mulheres e crianças foram empregados na produção de roupas de lã e linho. O comércio foi muito importante para a dinastia Ur, porque era uma forma de garantir que o império tivesse meios suficientes para aumentar a sua riqueza e cuidar dos seus governados. Uma das regiões com as quais a Mesopotâmia negociava era a região do Golfo Pérsico. Com o comércio do Golfo, matérias-primas como metal, madeira, marfim e também pedras semi-preciosas foram algumas das coisas mais importantes comercializadas. Nesse período, os textos sumérios começaram a ser produzidos em massa e a língua suméria começou a assumir uma forma diferente. A cultura também prosperou através de muitos tipos diferentes de forma de arte. De acordo com as estimativas, em 2030 a.C., Ur havia se tornado a maior cidade do mundo com cerca de 65 mil habitantes. Mas em 2004 a.C., a terceira dinastia de Ur foi destruída pelos Elamitas e uma rivalidade feroz cresceu entre a cidade de Larsa, mais sob a influência elamita do que Suméria, e a cidade de Isim, sob a influência dos amorreus, um antigo povo semita. Em 1894 a.C., os amorreus estabeleceram a primeira dinastia babilônica e a partir de 1792 a.C., com o início do governo do rei Hammurabi, os semitas acabaram prevalecendo na Mesopotâmia e a língua e o nome Suméria acabou caindo no esquecimento. No entanto, a influência suméria na Babilônia e em todas as culturas subsequentes da região foi inegavelmente grande, e o sumério continuou a ser usado como língua sagrada, cerimonial, literária e científica na Mesopotâmia até o primeiro século depois de Cristo. E essa é a história da civilização suméria, uma das primeiras e mais importantes civilizações da história da humanidade. Se você gostou do vídeo e quer contribuir com o nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos.
E se quiser se tornar um apoiador do Globalizando Conhecimento, você pode se tornar um membro. Para isso, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar a página inicial do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.